grandes feitos de novo. Levante as suas mãos, levante elas, vamos, vamos. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo. Vem mais uma vez e agita todos. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, hein? Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Diga, aviva-nos. Fere meu coração como a ferida de vamos. Fere meu coração como a ferida de ensina-me a clamar e a suplicar. Diga, até que o Senhor venha. Ele vem sobre nós. Até que o Senhor venha. Diga, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou passar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou passar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Levante a sua mão e diga: fere meu coração como a ferida de Aleluia. Fere meu coração como a ferida de vem sobre nós, até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou passar a minha vida diante do teu altar, diante do teu Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe cada um nessa segunda-feira. Que bênção a gente estar aqui junto. Que seja uma semana de paz para todo mundo. Uma semana cheia da unção de Deus, cheia da presença. Amém? Quem está chegando por aqui já vai deixando seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, tá bom? Enviar para o máximo de pessoas que você puder. Curta aqui também embaixo, que é importante que o YouTube ele vai entregando para mais pessoas, tá bom? E vamos lá. Eu espero que seu domingo tenha sido muito abençoado. A Páscoa, né? Ontem foi
domingo aí que a gente lembrou da ressurreição de Jesus. Como é bom a gente servir um Deus que a gente sabe que Ele está vivo. Servir um Deus que a gente sabe que Ele está no meio de nós. Não é um Deus que a gente fala e Ele não responde. Não é um Deus que a gente consegue ver, mas a gente consegue sentir. E a gente sabe que Ele está no meio de nós e Ele está no controle de tudo. Que privilégio a gente tem de ser escolhido por Deus. Amém? Isso é realmente um privilégio. E vamos lá, gente. Falando em ser escolhido, hoje eu quero falar sobre unção. Muita gente tem dúvida ainda sobre o significado de unção. Tem pessoas que não conseguem diferenciar o que é unção. Ah, é um óleo que derrama. Na forma literal, sim. Certo? Significa que um óleo foi derramado sobre alguém ou sobre um objeto. Literalmente, unção é isso, certo? Porém, para a gente que tem fé, para a gente que acredita em Deus, a unção não se limita somente a um óleo sendo derramado sobre alguém ou algo, tá? A unção é uma capacitação que Deus dá. Olha isso. É uma capacitação que Deus dá a todo crente para o servir. Crente no sentido de quê? De crer mesmo. No sentido de ter fé. Que serve a Deus, que existe uma unção que Deus derrama sobre os seus, certo? Essa unção que vem de Deus, ela santifica a gente, purifica. É uma capacitação que Deus dá para a gente usar, servir a Ele, servir o quê? As pessoas que estão ao nosso redor. Amém? E esse sentido de santificar, a gente tem que entender que a palavra santificar é separar, nos separa para algo. Por isso que a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Santo, Deus está falando isso. Sedes santo como eu sou santo. O que é isso que Deus está falando? Seja separado. Não é que você vai ser o perfeito. Ah, agora eu sou santo, sou o perfeito, ninguém toca em mim. Não, não é isso. Não é isso, tá? Mas é no sentido de ser separado. Certo? Sem a santidade, ninguém verá a Deus. O que é isso? Sem a separação. Quem entende que é filho de Deus, quem entende que, além de servo, agora é amigo, filho de Deus, entende que é separado. Então, quando a gente vai observar a unção, da forma literal, ela significa isso. O óleo sendo derramado, mas a gente sabe que é o quê? Deus separando aquela pessoa para algo. As pessoas antigamente, elas até se higienizavam com óleo, né? Questão de higiene, a questão de beleza, se untavam, né? A palavra é essa, com óleo. Questão de higiene, de beleza, questão de saúde, né? Porque o óleo em si ele faz bem à pele, né? Os óleos também tinham cheiros, que eram os perfumes de antigamente. Alguns tratamentos na época, eles usavam até o óleo como pomada, colocavam em cima daquele ferimento. Óleo também na época tinha alguns significados. Dar honra a um convidado, ungir com óleo, né? Era dar honra a algum convidado, mostrar felicidade. Também indicar o fim de um luto. A pessoa passava ali 7 dias de luto, 1 mês, 15. Aí no final o óleo representava o fim do luto. Então veja quantos significados tem o óleo. E hoje, quando a gente olha um óleo desse, a gente sabe que não é simplesmente um óleo. A gente tem uma fé. A gente usa como um símbolo. Mas naquela época, gente, antes de Jesus, né, no Antigo Testamento, quando alguém recebia o óleo, vinha uma unção naquele lugar, uma unção naquela pessoa, a capacitação. A gente percebe que Davi mesmo foi ungido por Samuel. Quando Davi foi ungido por Samuel, né, Samuel derramou o óleo,
através de um chifre ali de carneiro, né? Ele derramou o óleo, ungiu Davi para ser rei. Aí você percebe isso, ungiu, me capacitou. Aí daqui a pouco a gente vai chegar na história de Jesus, entendendo que Jesus, como Filho de Deus, também foi ungido. Ele foi ungido. Jesus, quando era bebezinho, qualquer dia eu vou falar sobre isso aqui, ele foi levado ao templo e um dos sacerdotes que estava ali pegou Jesus e apresentou. Ou seja, ele passou por vários processos. Então, naquela época, no Antigo Testamento, o objeto ou a pessoa era ungida, ela era abençoada, escolhida por Deus para cumprir um propósito especial. Aí tem unção de objetos, né? Por exemplo, todos os objetos do templo, naquela época, antes de Jesus, eram ungidos para indicar que era sagrado. Lembrando que, naquela época, tá? Tem gente que até hoje quer fazer isso. Pega os objetos do templo, quer derramar óleo em tudo para dizer, aqui é sagrado. Mas isso é naquela época, tá? Eles eram ungidos, usados exclusivamente no serviço do templo, não podia ter outra função. Certo? Porque nesta época, principalmente lá na época de Moisés, o templo continha a presença de Deus. A presença de Deus estava lá no Santo dos Santos. Lá dentro, no Santo dos Santos, estava a arca, a presença. O sacerdote só entrava uma vez por ano, para você ter ideia. E se ele estivesse em pecado, em desobediência, ele morria ali. Tinha que puxar ele pela cordinha. Tinha que puxar pela corda assim, ó, da roupa dele. Não, ele já entrava com uma corda e tinha que puxar. Caso acontecesse isso. Para você ter ideia. Mas hoje a gente entende que a presença está conosco. Deus está conosco. Jesus está conosco. O Espírito Santo habita em nós. Então, coisas não são mais sagradas. Entendeu? Pelo contrário, era para a gente analisar de outra forma e saber que o Espírito Santo habitando em nós, esse templo aqui agora, que é o nosso corpo, ele merece todo o cuidado, toda a atenção. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa vida, com o que a gente fala, lugares que a gente vai, porque a gente sabe que quem acredita em Jesus, entregou a vida a Ele, carrega Ele, leva Ele para todo lugar. Tá? Então, naquela época, eles faziam isso, ungiam tudo que estava ali no templo. Os sacerdotes, tá? Os sacerdotes eram ungidos para indicar o início do ministério sagrado no templo, com a aprovação de Deus. Veja como é sério isso. Um sacerdote ele só era ungido com a aprovação de Deus. Deus tinha que aprovar para aquela pessoa ser ungida. Se Deus não aprovasse, não dava certo. A gente percebe hoje, né, quando a gente vê pessoas sendo ungidas para pastorearem, ser obreiros, diáconos, a gente observa muito isso na igreja hoje. Eles pegam esse modelo antigo de ungir com óleo, tá? Como um símbolo, porque a gente não descarta o que aconteceu no Antigo Testamento. Eram métodos que eram usados naquela época. A palavra não é nem métodos, deixa eu ver se eu trago uma palavra melhor aqui. Não é método a palavra. Método é quando está ensinando. Enfim, fugiu a palavra aqui que eu queria trazer. Mas eram formas que agradavam a Deus. Deus dava todas as direções. Deus dizia, ó, unja esse para ser sacerdote, eu aprovo. Consagre tudo. E isso agradava a Deus. Tinha que manter o fogo aceso. Era bem interessante nessa época. Mas não tinha Jesus ainda aqui na terra, né? Porque Jesus sempre existiu. Profetas mesmo, eram ungidos para começar seu ministério profético. Profetas eram ungidos para começar o ministério profético.
Eles eram reconhecidos oficialmente como mensageiros de Deus. Eu vou ler aqui com você, ó. 1 Reis 19, o versículo 16. Vamos lá. 1 Reis 19, versículo 16. Olha o que diz aqui. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Certo? Ou seja, Deus dando a direção a Elias. Então, gente, existia uma unção específica. Você vê aqui ele direcionando, ó, unja. Reis eram ungidos para mostrar que tinham sido escolhidos para governar o povo de Israel, obedecendo a Deus. Certo? 1 Samuel 16, 13. Vamos ler aqui. 1 Samuel 16, versículo 13. Olha o que diz aqui. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O exemplo que eu dei a vocês, acabei de ler aqui. O exemplo que eu dei a vocês. Houve uma unção, ou seja, percebam como é importante a unção desde aquela época. Eu sempre percebo isso. O Antigo Testamento é o reflexo do Novo. O Antigo Testamento. Ou seja, tudo o que aconteceu lá atrás, hoje a gente vive de forma profética, e muitas coisas não acontecem mais hoje da forma literal, da forma que acontecia na época. Por quê? Porque hoje a gente tem Jesus. Nessa época aqui, para alguém falar de Deus para o outro, ele tinha que ouvir a voz de Deus e repassar. Hoje nós temos acesso direto a Deus, orando. Hoje nós temos acesso direto à palavra de Deus, que está na Bíblia. Nós temos acesso direto. A gente pode ler ali várias histórias, a gente pode meditar diariamente. Ou seja, o que é que eu percebo? A seriedade que existia naquela época a gente pode trazer para hoje. Mas algumas coisas a gente não vai fazer mais. Mas, por exemplo, sacerdotes eram ungidos com Deus aprovando, com a aprovação de Deus. Profetas eram ungidos para começar o ministério quando recebiam a unção, a direção de Deus. Deus falou com Elias, unja esse, unja aquele. Reis, que é extremamente importante, eram ungidos para reinar uma nação. É como se hoje, por exemplo, aqui no Brasil não tem rei, né? Não existe monarquia e tal. Mas digamos que aqui no Brasil hoje tivesse um rei. Seria Lula hoje em dia, certo? Que é o nosso presidente. Então, naquela época, se o Brasil existisse naquela época, Deus ungiria esse rei. Se ele não aprovasse, não seria ungido. Saul, o povo pediu um rei, mas houve uma unção. O que Saul fez depois com a unção, desobedeceu, perdeu a presença de Deus, foi uma atitude dele, mas houve uma unção. Ok? Então, que a gente possa trazer isso para os nossos dias. Alguém quer me ungir para ser um pastor, para ser um obreiro, para ser um diácono? Deus está aprovando? Deus me chamou para isso? Entendeu agora? Ou foi o homem que escolheu? Porque nesta época aqui só fazia com a direção de Deus. Então vamos trazer isso. Ok? Unção é uma capacitação de Deus para a gente fazer algo, servindo a Ele, servindo aos próximos. Porque quem serve a Deus acaba servindo ao próximo. E agora eu vou falar para você da unção de Deus no Novo Testamento. Cristo e Messias
significa ungido, ou seja, Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo para realizar seu ministério e salvar o mundo. Vamos ler aqui, ó, Lucas 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Certo? Isso aqui foi quando Jesus estava na sinagoga no sábado. Era costume dele, porque todo judeu no sábado estava na sinagoga. E ele foi ler. E foi entregue a ele o livro do profeta Isaías. E Jesus leu exatamente. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Uma profecia que Isaías tinha falado lá atrás. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Então, quem ungiu Jesus? O Espírito Santo. O Espírito de Deus ungiu Jesus. Tá? Quem chegou um pouquinho atrasado aí, quando terminar a live, assista do começo, tá bom? Ou se não, volta aqui, tem como voltar, você já vai pegando do começo. Amém? Para você entender o assunto de hoje, que está sendo muito bom. Tá? Então, ó, da mesma forma que Jesus foi ungido, Ele falou aos discípulos, dizendo, vocês farão obras maiores. Ou seja, cada um ali recebeu uma unção, uma capacitação de Deus. Hoje, quando a gente usa um óleo ungido, a gente usa como um símbolo, não é que tem uma magia ali dentro, tem algo, esse óleo aqui ninguém toca. Não, não é assim. Porque se você derramar o óleo sem nada, não serve. Mas quando tem fé, está usando ele como um ato profético, um símbolo, aí sim, acontece algo, tá? Então, todo que aceita Jesus como Salvador é ungido por Deus. Por quê? É ungido, foi escolhido como filho, tá? Quando a pessoa se converte, ela recebe a unção do Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21, 22 diz, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ou seja, Ele nos ungiu, Ele nos capacitou. Eu falei aqui, no Antigo Testamento, foi o que eu falei? Objetos eram ungidos, os objetos do templo. Jacó derramou o óleo sobre a pedra. Eu vejo isso aqui como uma representação. A pedra angular, Jesus. Pedra também representa a igreja. Né? Pedro começou a edificação da igreja, recebeu uma autoridade para começar a igreja. E a unção na pedra angular, eu já vejo isso aqui como uma revelação de Deus. Ou seja, objetos eram ungidos, sacerdotes para começar o ministério eram ungidos, reis, profetas eram ungidos. Então a gente entregou a vida a Jesus, vem uma unção sobre a nossa vida. E a gente escolhe, eu vou aproveitar essa unção para servir a Deus, para servir ao povo, para servir ao reino, ou eu vou levar a minha vida de qualquer jeito. Tá? A pessoa se torna sacerdote de Deus, consagrado e equipado para servir e proclamar o Evangelho. Essa é a unção de Deus. Quem duvidar disso, eu vou ler aqui, ó, 1 Pedro 2, 9 e 10, que está falando sobre nós, igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Lembra do sacerdote que eu falei lá atrás?
Depois de Jesus, meu irmão, agora você é um sacerdote. Você, mulher que está aqui, é uma sacerdotisa. Escolhida por Deus. Existe uma unção sobre a sua vida, uma capacitação. É por isso que tem gente, por exemplo, nossa, eu tenho facilidade para aconselhar, receber dons, eu tenho facilidade para falar de Jesus, meu dom é esse aqui, aquele ali, mas acima de tudo isso, existe a unção de Deus. Porque se a gente observar, tá? A unção de Deus, ela não é um dom reservado apenas para alguns crentes. Esse é ungido, esse não é. Não, a unção é para todos. Ele ungiu todos, agora são filhos de Deus. Claro, quando entrega a vida a Jesus, tá? Entregou a vida a Jesus, agora sim, é ungido de Deus. É filho de Deus. Não é a questão de dom, tá? Eu já trouxe aqui uma mensagem sobre dons e talentos e qualquer dia eu vou trazer novamente, tá? A gente vai se aprofundar bem mais nessa questão da unção, mas o que eu quero trazer hoje é a unção é para todos, é uma capacitação. Unção é uma coisa, dom é outra, tá? A unção indica o quê? Nossa eleição como povo de Deus. Já o dom é uma bênção individual, que cada um vai recebendo. É uma capacidade específica, tá? Então, o que é que a gente observa? Jesus, lá atrás já estava escrito o que Isaías disse. Ele me ungiu para pregar as boas novas, levar o evangelho. Jesus foi ungido e agora ele repassou isso para a gente. Através de Jesus, o que acontecia lá atrás no Antigo Testamento? O que é que acontecia no Antigo Testamento? Tinha que ter unção para ser profeta, unção para ser sacerdote, unção para ser rei. Através de Jesus, entregou a vida a ele, vem a unção sobre todos. Vocês agora são filhos, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza dele. Antes a gente não era um povo, agora a gente é povo de Deus. Amém? Então é isso que acontece. Saiba que você é ungido. Você, irmão que está aqui, você, mulher que está aqui, você é ungida. Povo exclusivo de Deus. Agora, dons já é outra área. Você tem que identificar qual é o seu dom. Muitos aí já sabem. Amém? Mas coloca isso em sua mente. A unção é para todos aqueles que entregam a vida a Jesus. Eles são ungidos. Amém, meu irmão? Existe a unção de Deus sobre a nossa vida, que é o quê? A capacitação para algo. E eu declaro profeticamente, a unção de Deus que foi derramada em sua vida, Deus vai começar a te usar tremendamente onde você estiver. Tem pessoas que têm um jeito mais introspectivo, é mais para dentro, mas usa isso. A gente falou muito sobre temperamentos nos últimos dias. Semana passada a gente focou na Páscoa. Mas na outra a gente falou sobre temperamentos, personalidades. Independente do seu temperamento, da sua personalidade, do seu jeito de ser, saiba que você é ungido. Deus quer te usar com algo. Eu já vi testemunho de pessoas que não são muito de falar, mas gostam de escrever. Escreve mensagens, manda mensagens para as pessoas. Ora pelas pessoas. Usa a unção que você tem, tá? Usa a unção. E que Deus te use com pureza, tá? Que Deus te use com pureza. Muitas vezes, tem pessoas que admiram as outras. Nossa, como você é usado, como você é usada por Deus. Como é lindo o que Deus faz na sua vida. A presença vem no ambiente. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa ali está com pureza no coração. Não está contaminada do dia a dia, de pecado, de pornografia, de más conversações, de fofocas. A pessoa está o dia conectada com Deus, permitindo pureza no coração. E quando vai ser usado ali, num púlpito, num lugar, num ambiente, vem a presença no ambiente. Que a presença de Deus já está conosco, amém? Não tem isso de eu estar aqui agora, orando, tem a presença, saiu, não tem a presença. Não, a presença de Deus está conosco.
E existe uma unção sobre a nossa vida, só que tem muita gente que não usa. É como se eu, por exemplo, te desse um cartão, nesse cartão tem R$1.000, mas você não usa. E eu estou dizendo assim, é para você usar, pode usar. E a pessoa diz, tá, aí usa R$10, usa 5, e o restante está todo lá. Tem pessoas que receberam a unção, têm dons, têm talentos, mas não usam para Deus. É sério isso aqui, né, gente? Tem dons e talentos e não usa para Deus. Existe a unção e não trouxe isso à consciência. Então saiba que você é ungido de Deus. Amém? Eu sempre falo assim no geral, mas saiba que é homem, mulher, você é ungido, ungida de Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Eu já declaro uma semana abençoada, o mês de abril começando. Para o mundo, hoje é o dia da mentira, mas nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo não vive na mentira, vive na verdade. Então hoje é o dia da verdade. Amém? Para todos os dias, para o cristão, é o dia da verdade, porque nós estamos em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus abençoe e até amanhã. Vou colocar aqui uma canção para você ouvir, ok? Depois dessa canção, depois que você ouvir essa canção aqui, desejo já uma tarde abençoada para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma
és o bom Deus.